Provavelmente vocês conhecem o trabalho do Mário Alberto do jornal diário Lance, esportivo Lance. Ele é um dos dois chargistas do Lance, ele divide o carro com o nosso querido Gustavo Duarte lá em São Paulo. Mas o Mário não trouxe só o trabalho de charge esportiva do Lance, ele trouxe também o trabalho que ele faz para a literatura em geral, para livros e tal. E acho que é bacana ver os dois lados, é um dos melhores caricaturistas hoje em atividade no nosso país. Tem um estilo muito bacana, é um aquarelista de mão cheia. Acho que vocês vão se divertir com o portfólio dele. Então vamos lá, Mário. Bom, boa noite, pessoal. O convite foi muito bacana por isso, né? Eu sempre me sinto um pouco já incomodado com essa história de ser só reconhecido pelo trabalho no Lance. E aí, de repente, começou a pintar uma coisa de que o Mário Alberto só desenha jogador de futebol. Então, foi bacana a conversa do Marcelo comigo sobre essa palestra para eu poder justamente mostrar aqui para vocês outras características, né, do meu trabalho, outras coisas que eu faço. E, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Para começar a juntar isso, eu pensei em falar para vocês sobre as minhas influências, de repente entendendo da onde eu vim, né, o que me impressionou, a gente consiga juntar melhor essa história toda. Bom, eu posso dizer que minha primeira grande coisa foram os desenhos da Warner, né, grande influência do Chuck Jones, né, aqueles desenhos de Frajola, Pio. Partindo deles, eu entrei nas histórias em quadrinhos, história em quadrinho americana, John Buscema, que fazia Espada Selvagem de Conan, e crescendo mais um pouco, eu descobri, através do rock, que é uma coisa que eu gosto muito, a arte fantástica, em nomes como Boris Vallejo, Frank Frazetta, Roger Dean, um monte de gente bacana. Entrando para a faculdade, já pelos 20 anos e tal, eu descobri outros quadrinistas com outro tipo de proposta, que não aquela massificação americana. Então, Moebius, quadrinistas europeus, mesmo quadrinistas que trabalhavam para editoras americanas, como Bill Sienkiewicz, Frank Miller, que tinha uma outra proposta diferente, né? Na faculdade, Norman Rockwell, o grande ilustrador americano, foi uma grande influência. Nesse ponto também já ficava vidrado com os desenhos do Benício, Laerte, Angeli, enfim. Na faculdade que, assim, eu pegando essas coisas todas, eu entrei na UFRJ fazendo o curso de programação visual e entrei com uma intenção de ser programador visual, fazer design e tal. Eu não tinha ainda essa ideia de ser ilustrador, apesar de ser influenciado por vários deles, estar ali no curso por causa deles. Então, durante o meu curso, eu tive contato com um grande mestre, Rudy Oliveira, e, assim, na minha primeira aula com ele, eu falei, caramba, então eu posso ser ilustrador, eu posso viver de desenho, né? E aí, minha carreira tomou, quer dizer, nos estudos, eu ainda estudando, tomei o direcionamento, descobri o que eu queria realmente fazer. Então, no meu projeto de graduação, eu fiz um livro infantil com orientação do Rui, né, um livro de imagens e, enfim, esse livro eu terminei ele em 94, já tem bastante tempo, muita coisa mudou, mas na época, eu assumia mesmo a minha influência do Rui, a influência de pintores como Muchar, Clint, né, vendo aquele cabelinho da fada ali, pintores de fada, Brian Froud, Arthur Rackham, e isso me impressionava muito e eu saía da faculdade com a intenção de ser um ilustrador de livros infantis. Só que é aquela coisa, eu montei lá o meu portfólio, montei a minha bonequinha do livro, fui em várias editoras e tal, e uma coisa não rolou exatamente como eu estava planejando. Porque afinal de contas era um cara saindo da faculdade e apesar de na época ter muita confiança no que eu estava desenvolvendo, eu ainda não estava com um traço maduro, né? Então, passado mais um tempo aí, eu trabalhando para publicidade e tal,
eu entrei meio de paraquedas no desenho de humor. O que rolou foi o seguinte, um colega meu de faculdade virou pra mim e falou, pô, Mário, tem salões de humor aí, por que você não participa, você desenha bem, você fica só com a história, faz caricatura. Eu falei, pô, eu não sei fazer caricatura. Não, mas faz, cara, tenta fazer. Não, mas eu nunca fiz isso. Pô, mas faz uma charge, manda pros salões. E, assim, eu, por influência, assim, eu resolvi testar. Logo no primeiro salão de humor que eu participei, eu ganhei uma menção rosa em charge, coisa que eu não esperava de jeito nenhum, né? E eu falei, caramba, como é que... Um negócio que eu nunca tinha me passado pela cabeça, né? Eu nunca tinha exercitado, assim, propriamente dito, vendo isso como uma carreira, aquilo me bateu como um sinal, né? E aí eu comecei a desenvolver trabalho com desenho de humor, continuei participando de alguns salões, e um pouco tempo depois eu fiz esse desenho aí para o Salão de Piracicaba, enfim, já, né, sem tanto pudor de não ser caricaturista, de não ser chargista. E esse desenho aí é muito marcante porque ele foi o primeiro desenho de humor que eu tive publicado. Rolou de eu mostrar meu portfólio no Dia, no jornal Dia, e o pessoal gostou lá, Ipet, Ari Moraes, viram, gostaram do meu trabalho, mas na hora lá que eu apareci lá não tinha nada. Quando passou, você não me lembra exatamente quanto tempo passou, o Ari me liga, o Ari Moraes na época infografista do Dia, e subdiretor de arte, se eu não me engano, ele me ligou numa sexta-feira à tarde e falou, Mário, você lembra aquele Ronaldo que você trouxe aqui? Traz aqui no Dia, porque a gente vai publicar ele no Caderno Ataque de domingo. Na época o Dia não tinha o suplemento esportivo específico, né? E seria o primeiro número do Ataque, e era só levar lá, porque ele já conhecia o desenho, eles iam publicar uma entrevista com o Ronaldo e, enfim, aí o Ari me chamou. Eu não estava com o original desse desenho nesse dia, né? Eu tinha que levar até o horário lá de fechamento. O original estava em Piracicaba, ainda não tinha sido devolvido, e eu fiquei maluco, né? Assim, em 96, 97, isso talvez, não tinha internet como é hoje, eu tinha que levar um arquivo, já existia computador, assim, para você trabalhar, ou um arquivo ou desenho físico. E eu não tinha desenho físico e tinha um arquivo que não dava um disquete. Na época era disquete, né? Sei que eu corria na rua, comprei um zip drive, botei em casa.